E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Renan, o autor de Supernova Encantador de Flechas, e eu tô aqui para responder as perguntas que vocês fizeram no blog Livro com Dieta, da Thelma. Primeiro agradecer muito a Thelma por essa oportunidade, e depois agradecer vocês por terem colocado as perguntas e agora por estarem assistindo o vídeo, certo? Eu vou colocar todas as perguntas que vocês fizeram aí na tela, tá? Antes de eu responder. E eu reagrupei algumas perguntas porque elas abordam o mesmo assunto, então fica mais fácil de eu responder, tá certo? Então vamos lá. O que é o Supernova e sobre o que essa história conta? Esse livro vai mostrar a história de uma cidade chamada Essigan, que é onde vive o personagem principal, o Leran. Essigan é uma cidade fechada, ninguém entra e ninguém sai. Ela é cercada por muros. Além disso, o que eles ensinam dentro dessa cidade não é a mesma coisa que é ensinado fora dela. A ciência que a escola de Essigan ensina é diferente da ciência que está lá fora, que está fora da cidade. E a sorte do Liran é que o avô dele já viajou para fora e consegue passar para o garoto a verdadeira ciência. A ciência que, na verdade, você consegue sim interferir nos elementos, você consegue sim controlar esses elementos. Isso logo no primeiro capítulo, tá? Esse é o começo da história. Só que no final do primeiro capítulo, e isso não é nenhum spoiler, porque tá até na capa, vou mostrar aqui a capa para vocês. Esse aqui é o livro, Supernova ou Encantador de Flechas. Esse aqui é o Liran, esse garoto loirinho, e ele presencia, no final do primeiro capítulo, um assassinato. E o que é esse assassinato? Ele vê uns caras encapuzados, fica super assustado, que são os silenciadores. Ele fala um pouco desses personagens macabros que tem no livro, e ele vê esses caras correndo atrás de pessoas normais, e essas pessoas de repente usam magia para se defender. Só que os silenciadores vencem essa luta e matam aqueles magos na frente do garoto. E aí ele percebe que o governo não só proíbe essa ciência que controla os elementos, ou magia, como está matando todo mundo que sabe da verdade. Vamos falar então um pouquinho de onde vem a inspiração para o meu livro, né? E o que me influencia na literatura e nos HQs, que foi a pergunta que a Márcia fez. Primeiro, eu acho que tudo influencia quando você é escritor. Tá tudo na sua cabeça. Você está andando na rua e de repente você vê alguma coisa, você vê alguma cena e aquilo te traz uma ideia. Sempre vem aquela ideia que você tem que registrar, senão você esquece. Né? Então eu faço muito isso, meu celular me ajuda bastante. Quem já viu meu celular é cheio de notas lá com coisas que me inspiram no dia a dia e que eu coloco para tentar de alguma forma passar aquilo no livro ou transferir aquela mensagem. Né? Na literatura, eu vou falar de coisas mais recentes, tá? Até porque deve estar mais fresco na cabeça de vocês. Hunger Games, por exemplo, da Suzanne Collins, é um livro que me inspira bastante. Não só pela história, mas pela forma como ela escreve. Então, no meu livro, eu tento também passar a história dessa forma, de uma forma dinâmica, de uma forma que o leitor se divirta mesmo lendo, né? Não tenha que passar por aquelas partes, puta que parte chata, não quero passar por isso. De HQs, eu acho que a principal referência para o meu livro é os X-Men. Adoro X-Men. Sempre assisti, não só li os HQs, tem um monte deles, tem várias edições, como também assistia muito desenho dos anos 90, aquele, como música... Adorava esse desenho. E outra coisa muito importante é o RPG. Jogava muito RPG quando eu era pequeno, jogava pra caramba. E eu era mestre. Então sempre gostei de criar história, de criar personagem, de criar cidade, de criar mapa, de criar dungeon. E isso me ajuda muito a criar essas coisas que tem no livro hoje. Um herói da ficção que eu gosto pra caramba, e aí não vou só ficar nos livros e nos HQs não, eu vou um pouco pros videogames também. Eu adoro o Link do Zelda, do The Legend of Zelda. Eu acho um personagem fantástico. E dentro do livro, um personagem que é o meu xodó é o próprio Leran. Gosto muito dele, escrever por trás dos olhos dele é muito bacana. O livro é narrado em primeira pessoa, então escrever da forma como o Leran vê, eu me divirto às vezes, assim. Às vezes ele é uma pessoa ciumenta, às vezes ele é bobo, às vezes ele é sério. E tem um outro personagem nesse livro que eu gosto muito, muito, mas eu não vou falar por quê, porque aí eu vou estar dando spoiler, que é a Judra. Mas aí vocês vão ter que ler pra saber por que eu gosto tanto desse personagem. Essa pergunta da Camila é muito legal,
Porque eu não só deixo as pessoas darem opinião, como eu peço a opinião das pessoas, né? O Encantador de Flechas passou por uns 4 meses de leitura beta. Dei o livro para alguns amigos, para o meu irmão, ele também leu, para me darem feedbacks. E por que eu faço isso? Porque quando você está escrevendo, aquilo está tudo na sua cabeça. Então tem algumas cenas que você escreve que para você são muito claras, mas às vezes para o leitor não. Né? Para a pessoa que não está inserida na história, que está conhecendo a história pela primeira vez, não é tão claro assim. Por que isso aconteceu? Ou, nossa, não entendi essa cena, o que aconteceu aqui, o que esse personagem fez? Então, esses feedbacks são muito importantes para você sair um pouco da visão do escritor e entender como é que o leitor está percebendo a sua obra. Então, eu gosto muito disso. E se vocês estão lendo agora ou vão ler o livro e quiserem me mandar um e-mail com a opinião de vocês, mandem, por favor. Porque isso me faz crescer como autor. É esse tipo de troca que eu acho importante e é a parte que eu mais gosto de ser escritor. Então eu estou esperando aí. Quem quiser pode me mandar o que achou do livro. Se tiver crítica, se quiser falar mal de alguma parte, pode mandar também. Isa, o processo de escrita não é... Pelo menos comigo ele é uma coisa bem bagunçada, assim. Eu não sou aqueles escritores que sentam na frente do computador e a coisa flui. Né? As ideias vêm de picado mesmo, vêm em lugares diferentes e eu tenho que anotar, senão eu esqueço. Então, como eu disse no começo, o meu celular me ajuda muito. Às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu paro o carro para não escrever dirigindo, porque eu não faço isso, não façam isso, não escrevam no celular dirigindo. Às vezes eu paro o carro em um lugar onde eu posso e escrevo o que eu preciso escrever para ficar com aquilo marcado. Às vezes acordo no meio da noite e escrevo no celular também. Então, é bem engraçado. Quando eu sinto que a minha cabeça está muito pesada ou que eu não estou conseguindo fluir, eu vou tomar banho. Tomar banho me ajuda, acho que realmente esfria a cabeça. Água gelada, assim, dá uma resfriada e aí eu volto com pique para escrever de novo. O momento mais legal de escrever O Encantador de Flechas, eu acho que foi... Eu gosto muito do começo do livro, eu me diverti muito escrevendo o capítulo 5 e o 6. Na verdade, o 6 e o 7, que são a festa, que tem a festa de formatura do Leran. Se vocês não leram, não vou falar o que acontece, mas eu me diverti muito. A parte 3, o livro é dividido em 4 partes, tá? A parte 3 foi muito legal de escrever, realmente onde a história muda e, foi desafio. E o final? Cara, o final foi pedreira para escrever. Eu mudei ele várias vezes. Não no que ia acontecer, mas a forma de contar. Fechar um livro não é fácil, né? Você conseguir amarrar tudo que você precisa. Então, eu reescrevi o final várias vezes para chegar numa forma que me deixasse satisfeito. O público que gostaria de ler o meu livro é variado. Eu acho que ele vai dos jovens, principalmente. Então, sei lá, de 13 anos para cima tá valendo. Até menos, tem crianças um pouco mais novas que estão lendo e que estão gostando. Mas eu acho que o adolescente tem um pouco mais de cabeça para entender algumas mensagens que estão lá e o adulto também, com certeza. Mas eu acho que quem vai gostar mesmo de ler? Pessoas que gostam de videogame, pessoas que gostam de outras histórias desse tipo, então quem gosta de fantasia em geral vai gostar. O meu livro, apesar dele ser fantasia e falar de magia, essas coisas, ele não... Eu tentei não dar... não abordar essas coisas que são meio clichês nos livros de fantasia. Então não tem elfo, não tem anão. É uma história que, na verdade, é muito mais próxima do que a gente vive aqui do que esses mundos de fantasia em si, tirando a magia. Né? Então eu acho que é bem legal por aproximar os personagens dos leitores. Né? Os dilemas que os personagens têm são dilemas muito humanos, então eu acho que isso também ajuda a aproximar qualquer tipo de leitor. Eu deixei para falar por último do processo de publicação, porque foi um processo... Eu não diria que foi um processo demorado, no meu caso até que ele foi rápido, mas é um processo trabalhoso, tá, gente? Ele foi até mais trabalhoso do que eu imaginei que ele fosse ser. Não é fácil preparar um livro, as meninas da editora que me ajudaram, super fofas, me ajudaram pra caramba, mas é um processo detalhado, é um processo que você tem que ter atenção, que requer tempo, que você tem que ter paciência. Eu, como uma pessoa ansiosa, sofri bastante nesse processo, mas no final deu tudo certo, o livro tá lindo, essa capa ficou muito legal, a diagramação ficou ótima também, gostei pra caramba. O que foi mais difícil mesmo, acho que foi a parte de revisão e de diagramação, né? Porque demora, e quando demora você fica ansioso.
né? Então eu ligava lá na editora uma vez por semana perguntando: e aí, tá pronto o livro? E aí, em que parte que a gente tá? E as meninas falavam: meu, Renan, calma, é assim mesmo, demora. E aí eu ficava roendo a unha, ficava todo nervoso. E a parte mais prazerosa, apesar de não ser fácil, é essa que tá acontecendo agora, que é de divulgar. Gente, divulgar um livro não é fácil, tá? Por isso que eu agradeço muito os blogueiros como a Thelma e outros blogueiros que estão me ajudando, porque essas oportunidades de aparecer, de contar sobre o livro, são muito difíceis de acontecer, e é difícil fazer um livro vender hoje no Brasil, principalmente de literatura brasileira, né, de literatura nacional. Então esse tipo de troca que a gente tem com os leitores e com os blogueiros é a parte mais prazerosa, assim. É você receber da pessoa, a pessoa chegar pra você e falar: puta, gostei de ler aquela parte, ou então, ah, não gostei muito daquela parte. Essa discussão, essa troca de ideias, eu acho que é a parte mais prazerosa. E é por isso que eu queria deixar pro final, porque eu queria também agradecer de novo essa oportunidade que eu tô tendo aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, e eu tô aí pra próxima, tá certo? Um grande abraço e até mais!